Boa noite, tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo com vocês? Sejam todos bem-vindos, entrando aqui ao vivo para conversar com a Neide e a situação do diagnóstico do marido dela, que tem demência frontal temporal. Então, eu espero que vocês curtem, façam perguntas, compartilhem, comentem. A live vai ficar gravada no meu feed e no feed dela, pois eu vou acionar o compartilhamento de colaboradora, tá bom? Ela já chegou, tô vendo aqui, sejam bem-vindos. Quem tá chegando, vou fazer o convite. Neide Casablanca, não tô conseguindo convidar, tá? Está bloqueado o convite. Vê se você consegue mandar convite para mim, meu anjo. Por gentileza. Aqui tá bloqueado o seu Instagram. Vão chegando, todo mundo. Neide, você aperta nesses dois botõezinhos aqui, que parecem dois homenzinhos, dois bonequinhos que tem o sinal de mais, e manda o convite para mim. Eu não consigo te convidar. Tá bloqueado. Infelizmente, não consigo. Não sei se é alguma não atualização do Instagram. Acendendo aqui, fica muita luz, né? Fica. Vou apagar. Gente, esse primeiro momento é a gente estar se colocando aqui, tá bom? Oi, Pati. Seja bem-vindo. Rô, APPC, Ana Lúcia, Valdenice, Donila, tudo bem? Amigos da Químio, como é que você tá? Oi, Neide, vamos lá? Tenta mandar para mim o convite, por gentileza. Que tá bloqueado, meu anjo. Deve ser alguma restrição no seu Instagram. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou entrar em contato com ela pelo Zap. E para não ficar uma coisa prolongada, deixa eu ver aqui. Conseguiu mandar. Olha que maravilha. Gente, o que houve com o meu cabelo? Tá crescendo, né? Mandei o convite, é só você aceitar. Isso, aceitou. Seja bem-vinda. Olha, desculpa, é o que aconteceu. Eu estava logada pelo computador, mas não estava legal. Acho que ele estava bloqueando, então eu vou fazer pelo telefone mesmo. Pelo computador não consegue fazer. É só pelo celular mesmo. É. Sem problema Pois então, nenhum. Tá ótimo. desculpa aí o transtorno. Sem problemas. Acontece, tá? Acontece de tudo. Mas a gente procura indo, né? Bem, é a primeira vez que a gente conversa assim ao vivo, a gente trocou algumas mensagens. Você se interessou em vir conversar comigo, Você se convidou, eu aceitei. Porque aqui é um lugar que eu dou voz para as pessoas que quiserem contar suas histórias no cuidar, sua história de vida, seus desafios, etc. E eu queria que você se apresentasse. Você é aqui do Rio de Janeiro, você é casada, tem filhos, o que você faz da vida? Uma rápida apresentação para a gente começar a entrar no assunto. Bom, na verdade, eu sou capixaba, né? Eu moro no Rio de Janeiro há 10 anos, né? Já é Vim para cá carioca. numa época. Eu falo que eu sou capixarioca, né? Carioca, tá E certo. eu sou capixarioca. As minhas filhas vieram estudar aqui, né? Eu sou mãe de duas gêmeas, né? Que já estão com 27 anos. Elas vieram estudar aqui, né? Se formaram, né? E eu continuei minha vida aqui, né? Sou aposentada, e sou casada, né? Quase 2 décadas, né? Com
o Juarez. Então, o que que acontece? E aqui, agora, fui surpreendida por essa situação triste e dramática, né? É, a demência, quando chega, ela chega assustando todos nós. Ninguém está preparado para uma doença. Ninguém. Nós não somos treinados em nenhum lugar na vida, em nenhum momento na vida, a encarar algumas doenças e muito menos a finitude. Então, qual o nome do marido? Desculpa, eu esqueci. Juarez. 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 Tá bom. Juarez. Juarez está com quantos anos hoje? Está com 70. 70. Mas é uma doença que eu falo, Joana, que é uma doença cruel. Todas as doenças, eu acho, o Alzheimer, mas o Alzheimer, eu não convivi, nunca convivi com ninguém com Alzheimer ou com qualquer outro tipo de demência. Né? Na minha família, não passei por essa experiência. Tem algumas amigas, sim, que passaram. Algumas outras pessoas você ouve um comentário, alguma literatura que você vê. Só que eu observo que o Alzheimer é uma doença um pouco mais longeva. É uma doença que os pontos dele, ele vem, acredito que ser mais devagar. E a demência frontotemporal, eu achei ela muito rápida. Né? Vai ser de 3, pode ser que comece a ter uma piora, a começar a se degenerar de 3 a 5 anos, a 7 anos. E aqui na minha casa foi em 1 ano. Foi uma coisa assim, foi escada abaixo. Uma coisa assim, que eu nunca podia imaginar que isso fosse. Primeiro que a gente nunca possa imaginar que isso vai acontecer na casa da gente, né? Não, a gente não imagina, não. O Rio de Janeiro ainda não está com o horário para ventilador ligado. Desliguei aqui. A gente sente frio ainda. É verdade, o que você está colocando, Neide, é verdade, pura verdade. Eu já vou até comentar isso para a gente entrar na nossa live. Agora, para quem ainda não me conhece, eu sou Ruana Labre, sou psicóloga, gerontóloga e cuidei da minha mãe por 9 anos com Alzheimer, do início até o final, na fase terminal, que foi o último ano, muitas internações, por causa das infecções, que é natural nessa fase acontecerem, e eu me dedico hoje em estar ajudando algumas pessoas a se cuidarem, é o que eu mais falo, se cuidem, se cuidem, se cuidem, para poder continuar cuidando de alguém. E a demência, elas são muito parecidas, Neide, respondendo, comentando o que você está falando, são muito semelhantes. Tá? O que muda é a localização em que a demência foi instalada. Então, a frontal temporal, o próprio nome já diz, tá? Frontal temporal, que mexe muito com o comportamento, e ela vem de uma forma imperceptível, porque se você lida com uma pessoa que ela é um pouquinho mais agitada, um pouquinho mais respondona, um pouquinho mais orgulhosa, teimosa, não sei o quê, quando começa a vir, a gente não percebe. Na verdade, a gente não percebe nenhuma demência chegando. Geralmente, já na fase inicial para mediana, quando a gente observa algumas mudanças. E sim, é verdade, algumas delas são mais rápidas. E o Alzheimer, no caso da minha mãe, você tem uma longa, um cuidado mais prolongado. Tem gente que dura com a doença, passa dos 15 anos, mas maltrata também, maltrata. Mas eu queria conhecer um pouquinho a história do Juarez, porque foi junto com a pandemia, né? Então conta essa história pra gente. Eu prometo me comportar e não interromper. Tá bom, mas se você interromper, eu espero você falar e depois eu continuo. Talvez você queira fazer algum comentário da minha fala. Começou assim, o Juarez, a formação dele é engenharia civil, ele é um engenheiro civil. E ele sempre teve uma vida muito agitada, né? A vida acho que do engenheiro em si é agitada, né? Eu acredito que todos. Ele sempre trabalhou muito, ele sempre teve uma vida voltada para o trabalho. A vida dele sempre foi o trabalho. Ele
é o meu segundo casamento, que eu sou viúva do primeiro casamento, e ele é divorciado do primeiro casamento, onde ele teve 3 filhos. Os filhos já são todos adultos, mais de 35, 40 anos, né? 45 anos. E eu tenho 2 filhas do meu primeiro casamento, né? Que já estão adultas também, uma já é até casada. Aí vamos começar pelo Juarez. O Juarez teve essa vida louca de trabalho, de família, e quando chegou na pandemia, ele teve que trabalhar em casa. E uma das primeiras reações que eu observei nele, não sei se vocês lembram na pandemia, quando foi só até 60 anos você entra na empresa. Após os 60, ninguém pode entrar nas empresas. Não sei se vocês lembram disso. Era uma ordem que existia, 2020 né? Do governo. 2020 foi muito complicado e teve muitas regras. E isso variava de empresa para empresa. Pois é. Ele chegou aqui, aí ele levantou, foi trabalhar no mês de março, final de março. Ele chegou em casa muito revoltado, porque não tinham deixado ele entrar no porto aqui do Rio. Ele tinha mais de 60 anos. Isso parece que, sabe, se ele estava com um problema, foi mais um gatilho ainda, entendeu? Aí eu montei uma estrutura para ele trabalhar em casa, e ele foi trabalhando. E eu fui observando durante o ano de 2020, porque ele, lá fora, ele poderia ter qualquer tipo de atitude, mas dentro de casa ele sempre foi uma lady. Ele sempre foi muito tranquilo. O que aconteceu? Ele começou a ficar nervoso, a ter certas atitudes que ele não tinha, a falar certas coisas que ele jamais falaria, a ter atitude perante até uma pessoa assim, e foi perdendo o filtro, né? Isso. E o 2020 passou, entramos para 2021 e a coisa só foi piorando. Eu sempre fiz terapia, arrumei terapeuta para ele. Ele ficou 1 ano e pouco a terapeuta, não conseguiu, foi para um homem e continuou fazendo terapia. Ele não conseguiu se ajustar, mas porque o problema estava vindo e a pessoa também não conseguia entender. E eu lutando com aquilo, para entender o que estava acontecendo na minha família. Porque eu sempre tive uma família muito ajustadinha, entendeu? Marido trabalhando, eu trabalhando, minhas filhas estudando, estava tudo muito certo, né? Eu falei, agora era o momento da gente curtir, não posso curtir mais com ele, né? Eu tenho que curtir comigo agora, né? Então, o que acontece? Ele foi, sabe, só piorando, muito nervoso. Eu fiz um evento de Natal aqui na minha casa em 2021 com a família dos rapazes, dos meus genros. Ele se comportou, mas de uma forma um tanto agressiva, entendeu? Falando certas coisas. E uma da mãe dos meninos, até médica, ela até falou, estranho, né? Ficou uma coisa meio estranha. Aí a minha terapeuta virou para mim e falou, Neide, faz uma viagem com ele. Todos 2 anos todo mundo preso dentro de casa. E nessa viagem é que ele saiu do mundo dele, entendeu? E aí, o segundo gatilho. Aí daí para frente, Joana, foi só problema. Eu fui vendo que ele estava esquecendo. Ele foi fazer o imposto de renda dele, para você ter ideia, em 2022, início de 2022, ele não sabia fazer nada. Ele sempre foi um cara expert no assunto. Então, assim, foram várias situações que ele saiu totalmente fora da rota dele. Aí eu fiz a viagemzinha com ele, voltei, e aí verifiquei que ele estava com algum problema de cabeça. Você só identificou nessa viagem, quer dizer, antes disso... Não, eu já estava observando. Observava que estava acontecendo, ele estava perdendo o filtro. Gente, para quem não sabe, a demência frontotemporal, a pessoa realmente perde o bom senso, o filtro. Sabe aquele vovozinho que você fala assim, ele está gagá, não sabe o que está falando, que ele está cantando a empregada, que ele está cantando a própria filha ou a nora,
quer dizer, perde um pouco não, perde a noção e fala. Não tem aquele filtro que nós temos de pensar antes do que falar. Fala e não sabe se está magoando, se está ferindo, se não está. Quer dizer, esse filtro, ele, na frontotemporal, que é essa região aqui, muda totalmente o comportamento. Então, isso é um dos sintomas que a gente precisa observar. Não é comum a gente conseguir fazer isso quando a gente convive. Eu, como psicóloga, eu só fui perceber que minha mãe estava com algum problema que não era velhice, caduquice, doidice, nada disso, na parte da costura. Quando ela foi cortar um vestido e conseguiu cortar totalmente errado, eu falei, tem alguma coisa errada aí, foi quando caiu a ficha. Como você, a gente observava, e, infelizmente, quando a gente percebe, já está acontecendo, mas que bom que conseguiu perceber, porque aí caiu a ficha, teve o diagnóstico fechado e começou o tratamento, né? Mas o que me deixava mais intrigada, Joana, foi que no ano de 2020 e 2021, a postura dele como homem, assim, de palavras agressivas, ele mudou da água para o vinho. E eu não consegui entender. Por isso que eu procurei o psicólogo para ele. E o psicólogo, na época, não conseguiu identificar muita coisa, não. Não era a pessoa adequada no momento. Porque a psicologia é meio emocional, né? Aí eu sei que eu fui mudando. Aí, no final, eu levei ele a 5 neurologistas. 3 levei a 5 neuros. Quando eu voltei, eu falei, levei ele a 5 neuros. Eu queria ouvir. E eu comecei a ler muita leitura. Eu ficava até 2, 3 horas da manhã lendo. Várias literaturas passaram pela minha mão. Muita coisa. Aí eu comecei a levar nos médicos. Aí pediram o primeiro médico me pediu uma série de exames. Aí eu fiz todos os exames, levei. Neide, isso é derivado porque ele já está chegando a uma certa idade. Geralmente, aí ele até me fez uma explicação. Neide, quando a gente chega aos 70 anos, o nosso cérebro está bem juntinho. Quando chega aos 70, ele começa a dar uma passadinha. Foi essa a expressão até que o médico me falou. E essa afastadinha aqui, aí eu esqueci a chave, não sei onde botei o telefone, que é uma coisa mais ou menos que normal. Só que no caso dele não era isso só, era coisa muito mal. Ele implicava com a placa de trânsito. Eu falava, gente, tem algo muito pior aí. Ele queria estacionar num lugar que tivesse declive. Então, assim, eu fui buscando várias... Depois eu sentei um dia e comecei a pontuar todas as ações dele. Aí eu tenho alguma coisa. Aí no segundo fui... Então, 3 neurologistas repetiram a mesma coisa. E 2, ele não tem nada de esquecimento. Ele está demenciando para uma... E não é Alzheimer. É outro tipo de demência. Aí eu fiz um PET scan com ele e que foi detectado uma demência frontotemporal. E daí para frente começou os exames. O tratamento com medicamento farmaco, né? Aí começou a parte de ajustar os medicamentos. Como queria ser isso? Ele começou com medicamento, não dava certo, vinha os delírios. Ele tirava tudo do guarda-roupa, né, dos armários, jogava na sala, falava que estava tudo no local errado. Ele queria fugir, entendeu? Então chegou um ponto, assim, eles poderiam estar caindo chuva ou temporal, ele queria sair para andar no calçadão da praia, um vento sul totalmente descontrolado. Então, assim, só quem passa por isso, sabe? E é uma dor, eu não sei nem explicar que tipo de dor é essa. Não sei. É uma coisa muito ruim. Existe mais de 200 tipos de demências. O Alzheimer é o mais comum. 70%, 70 e poucos por cento é Alzheimer, que afeta primeiro
a memória e o comportamento. A Kátia está perguntando, ele tomava os medicamentos? Sempre Ele tomava? olha só, sempre ele tomava os medicamentos. Eu é quem dava os medicamentos, entendeu? Só Ok. que detalhe, ele, antes desse problema, o meu marido nunca teve problema de pressão alta, dor de cabeça, ele nunca tomou medicamento. Não tinha comorbidades. Só que ele tinha uma coisa que era importante. Ele sempre teve um geriatra. Tanto é que até 2019, a última vez que ele foi ao geriatra foi no início de dezembro. Depois, logo veio a pandemia, nós passamos aí uns 7 a 8 meses sem ir ao geriatra. Aí ele foi ao geriatra, ele até reclamou que estava ficando um pouco agitado, tal, e continuou. Quando eu voltei, 3 ou de 4 meses, sempre no geriatra. Quando ele voltou, sempre indo em 2021, quando chegou em 2022, isso que foi o bom. Esse acompanhamento do geriatra com ele, o cara, um excelente médico, sabe? Então, assim, foi muito mais fácil eu detectar com esse geriatra e com o neuro como tratá-lo, porque ele não tinha o hábito de medicamento. E certos medicamentos faziam efeito em excesso, outros não faziam efeito. E eu levei em torno de 9 meses para ajustar o medicamento para ele, por causa do organismo dele. Tomava um medicamento A, B, C e D, ele tinha um comportamento X. Tomava outro, aí tirava um, colocava outro, aumentava a dose, diminuía a dose. Correto. Foi porque uma luta, a medicação para demência é a mesma. Seja frontal temporal, seja corpus Levi, seja a demência alcoólica, seja a vascular, que, na verdade, seja o Alzheimer. Não tem remédio, é o mesmo. É o mesmo. Quer dizer, não há mudanças. Parece que agora estão fazendo alguns testes com alguma medicação nos Estados Unidos ou fora, mas o valor ainda é irreal para nós brasileiros. Então, isso, com o tempo, talvez amenize e venha mais novidades. São os mesmos. Só que algumas pessoas têm dificuldades com alguns tipos de compostos que tem nessas medicações e você tem que ir substituindo. O problema maior do frontotemporal é justamente o quê? Ele é o comportamento. A memória dele, acredito que ainda esteja bem. Ele está há quanto tempo com isso? 2, 3 anos diagnosticado? A memória dele hoje é 0. A memória é 0 já? É 0, já está 0. Se você já falar tá, né? com ele, se você virar para ele e pedir para pegar, ele está aqui de frente para você. Se você falar, pega um copo de água ali, a 2 metros, quando ele vira, ele já não sabe mais. Ele está de frente para a televisão. Ele não está retendo mais a memória. Nada. A memória dele atual. Mas ele tem memória antiga ainda? Pouquíssima. Muito, ele quase não lembra de nada. Ele quase não lembra de nada. Muito, assim, 5%. Outro dia encontrei com um amigo. Todos os dias a gente tem o hábito de... Eu caminho com ele. Outro dia eu encontrei com ele, com um amigo. Aí eu se lembra de fulano? Olha que fulano, não sei o que, mas não falei o nome. Ele não lembrava da pessoa e depois, sem querer, virou e falou um outro nome. Entendeu? Eu tenho uma vizinha que é uma amiga que vem aqui de vez em quando. Aí ele chega aqui, eu falo, você sabe quem é ela? Olha, acho que uma vez aí ele fala um outro nome, entendeu? E tem uma outra pessoa também que vem, às vezes ele troca o nome. Outra pessoa que às vezes ele já viu há muito tempo, às vezes ele pode até, uma vez lembra, na segunda ele já não lembra mais. E outra coisa, ele vai se perdendo, o negócio é tão rápido, de 30 em 30 dias, se você quiser medir, ele é uma pessoa diferente. Ele perdeu o sentimento, a parte de carinho, de dar um abraço. Isso não existe. Isso acabou. E uma coisa é fato, aquela pessoa com quem eu me casei, ela não existe mais. O que eu tenho aqui hoje na minha casa é uma criança de 3 para 4 anos na minha casa. Ele ainda anda, entendeu? Ele come sozinho,
mas ele não conversa, muito raramente fala uma frase. Então, assim, eu estou cuidando de uma criança hoje de 3 para 4 anos, entendeu? Tá, e Neide, me diz uma coisa, além do acompanhamento do neuro e do geriatra, você está fazendo uso de algum profissional dessas equipes como Nutri, Físio, Fono, alguém está te auxiliando com relação a isso? Você tem levado? Ele tem uma fono, que ele vai uma vez por semana, aqui no bairro mesmo, né? Ele faz fono. E tem Você é uma do Rio, né? pessoa... Oi? Você é do Rio de Janeiro, né? Não, eu moro no Rio, né? Sim, eu sei, é Mas Capixaba, mas você mora no Rio. estou no Rio de Janeiro. Então, eu levo ele uma vez por semana, porque antes ele ia sozinho. Mas agora ele vai a fono uma vez por semana e faz a fisioterapia também. Antigamente ele ia sozinho ainda, até o mês de junho do ano passado. Não, até o mês de setembro, outubro, ele ainda ia sozinho, você acredita? Uhum. Acho que ele ia por pontos, não sei como que ele conseguiu. Que a gente, tudo para mim era novo, né? Aí teve um dia que ele se perdeu, aí não deu, falou, agora acabou, não vai mais, né? Sim, um risco muito Esse grande também, né? é, ele anda com pulseira, com meu telefone, dispositivo no pescoço, que tem GPS e tudo, quando ele estava Ótimo. saindo. Hoje em dia ele não vai para lugar nenhum se não estiver comigo, entendeu? E Entendi. ele convive comigo, né? Porque essa doença é uma doença muito ingrata, porque você tem N amigos, você tem todo mundo, mas quando a doença aparece, todo mundo vai embora, né? Isso é verdade, isso é verdade. Todo. Porque Eu falo o assusta, seguinte, a doença, assusta. a demência ou qualquer outro, é o seguinte, todo mundo abraça, mas ninguém aperta. Todo mundo reza, mas ninguém quer rezar junto com você, né? Eu digo no geral, no contexto geral. Por quê? Eu Porque entendi, ela é eu uma passei por doença, isso também. Também passei por isso. você sabe o que é isso, entendeu? E ele, como ele foi uma pessoa muito bacana com a família, eu faço questão de, enquanto eu puder, eu estar junto dele, ajudando, tratando. Só que eu fiquei assim, muito tempo, muito ali em cima, de uns 8 meses para cá, eu já comecei a cuidar de mim. Tá entendendo? Isso. Eu sempre fiz terapia, eu faço minha caminhada na praia, às vezes eu caminho com ele, porque ele caminha bem menos do que eu, né? Porque ele já não tem aquela força que ele caminhava 4 quilômetros por dia. Hoje ele anda 1.000 metros ou 500 metros, já está cansado. Então, eu faço a minha caminhada sozinha. Esse dia que está frio, eu não estou não, porque eu não sou muito chegada a frio. E aqui nesse rio está fazendo muito frio. Não está dando para mim, não. Mas quando está calor, eu caminho na beira da água, como eu moro aqui perto da praia, eu caminho às vezes na beira da água, eu faço minha caminhada de calçadão ouvindo música, eu faço a minha própria terapia, além da minha terapeuta, né? Eu faço a minha própria individual, eu tento me cuidar, eu faço pilates, entendeu? Eu tento fazer algum cursinho, alguma leitura, leio muito à noite, né? Sobre a doença, o que pode ser feito. E outra coisa que eu falo para quem está me ouvindo, quando você tem uma doença desse tipo em casa, procure leituras, não o Dr. Google, que o Dr. Google fala tudo quanto é tipo de coisa, mas procure profissionais que tenham conhecimento, porque chega tanta informação errada na sua cabeça, as pessoas passam tanta coisa que não é séria, por outros motivos, que o que acontece? O profissional, um médico, terapeuta, um geriatra, um profissional, até o fisioterapeuta, são pessoas que são capazes de te dar uma informação precisa. Porque quando você começa a receber muita informação fora de um contexto, você passa a ter medo. E essa doença você não pode ter medo, você tem que ter enfrentamento, você tem que enfrentar ela, entendeu?
E saber que tudo que ele falava no início, hoje em dia ele não está falando mais. Quando as palavras agressivas, ele não está falando com você. Era a doença. É a doença Era a doença que está falando. É a doença que estava falando. Teve um dia, Joana, que ele xingou PQP das 8h30 da manhã às 8h30 da noite dentro de casa, sem parar. Só que era um palavrão de um grito de agonia. O que está acontecendo comigo? Entendeu? Aí eu ligo para o geriatra, eu conversei com o geriatra, no outro dia eu levei ao geriatra, demos naquele dia, mas nem isso a medicação daquele dia teve capacidade de suportar, porque não é dopar a pessoa para ela ir dormir. Ela também tem que ter uma qualidade de vida. Ela tem que estar presente. Ela está vendo a TV, mesmo que ela não esteja entendendo, mas ela tem que estar ali acordada vendo a TV, entendeu? Ele tem que estar comendo, ele tem que dar uma volta. Tem pessoas que não se adaptam, vou sair daqui, vai deixar ali, vai ficar ali um tempo. Aí ele não sabe mais onde ele está. Se eu deixar ele aqui na sua casa, na casa de fulano, ele não sabe mais. O que precisa, sim, de atenção. Esse tipo de doença, as pessoas têm que entender que todo mundo assim, tem que ter paciência e atenção. Vamos responder duas pessoas que estão perguntando. A primeira pergunta sobre as medicações que ele está tomando. Você sabe de cabeça? Sei. Ele toma de manhã, após o café da manhã. Eu vou falar a medicação, mas olha só. Essa é a medicação dele. Que foi passado por um profissional. Nenhuma medicação que eu vou falar aqui não consegue comprar. Não consegue comprar na boca da farmácia. Ela é completamente restrita. Isso aí. Então, mas você está falando, por exemplo, ele toma de manhã, depois do café da manhã. É só dizer o nome do remédio, não precisa dizer horário nem nada. Ele toma, por exemplo, memantina, donepezila. Não. Ele toma Neosine, ele toma memantina, trazodona e alprazolam. Ele toma remédio para vários tipos. A dosagem na verdade, não existe remédio para demência frontotemporal. Existem medicamentos, foi o que o médico dele fala comigo, que servem para outras pessoas, né, para outro tipo de doença, que numa junção mantém, ele fica calmo o dia inteiro. Ele não fica. Você só não pode contrariar. Se você gritar, se você falar alto, se você responder ele com agressividade, ele vai ficar nervoso. Então, aqui em casa eu não tenho como fazer isso, porque eu não vou gritar com ele nunca, nem vou jamais, nem a minha filha que fica aqui comigo, né, que mora em casa ainda, ela também não tem esse tipo de atitude. Então, ele é tratado calmamente, tudo tem que ser o seu horário, o seu tempo, como se ele estivesse dentro de uma clínica. Então, até 10 horas da manhã ele toma café. Uma rotina. Você está falando de rotina. Ele não faz a rotina dele. E o quando você trabalha essa rotina, ele vive bem dentro do mundo dele e eu vivo melhor ainda. Entendeu? Correto. É inacreditável. A segunda pergunta é os sintomas. Como é que começou os primeiros sinais? A gente até estava falando sobre isso, e só para reforçar, é a mudança de comportamento. A pessoa que um item que eu esqueci de falar. Ele começou a ter umas quedas. A cair. Do nada. Ele tomava uma queda. Eu perguntava, como é que você caiu? Ele estava começando isso também depois me chamou a atenção, entendeu? A cair. Então, acho assim, aí ele tropeçava no próprio passo. Correto. Então, os primeiros sintomas, para quem perguntou, porque já passou o chat, eu só guardei a pergunta, não reparei em quem estava fazendo, mudança de comportamento, agressividade, perda do filtro, quer dizer, aquele filtro que nós temos antes de falar palavrão, de falar coisa, de fazer coisas erradas.
Por exemplo, existem pessoas que tiram a dentadura no meio da sala, arreia, tira as calças, coloca o... Não, nunca fiz. Sim, mas existem pessoas que chegam nesse nível. Então, porque perde o bom senso, perde o equilíbrio, vai atrás do sofá para fazer xixi, quer dizer, isso é uma característica da frontotemporal, porque perde essa noção. E essa noção é a doença. Canta, a marcha dele, tá lenta já? Já. Tá, a marcha né? tá lenta. E uma Também. das coisas que eu observei em leituras é de acordo com as atitudes da pessoa que tem a frontotemporal, é de acordo com praticamente com a vida que levou. Eu estava lendo sobre o Bruce Williams, ele, mesmo medicado, parece que ele é um pouco agressivo. Acho que aqueles filmes, né, que ele fazia, né, aquela coisa toda, que era uma coisa muito violenta, eu acho que isso fica no subconsciente. Eu acho. Né? Sim. Eu tenho um vizinho aqui da outra rua que outro dia no salão conversando, não conheço a esposa dele e a filha que estava me contando. Ele tem mania de ficar pelos cantos mexendo em coisa pequena. Ele era eletricista. Uhum. Você entendeu? Nós estamos com aquele Maurício... Tem um repórter. o repórter. Isso, obrigado. O nome aqui eu não estava conseguindo, né? Ele também está com a demência frontotemporal. Eu vou ver se eu consigo baixar essa matéria e publicar depois no feed, depois do nosso bate-papo, né? Uhum. O Fantástico fez essa entrevista com ele recentemente, eu acho que foi dia 20 de agosto. Eu vi. O Bruce Willis também, em 2022, foi diagnosticado. Ele tem 68 anos hoje e se aposentou devido à frontotemporal também. E o que é a frontotemporal? Um distúrbio neurodegenerativo, quer dizer, os neurônios vão morrendo, falando numa linguagem muito simples, que afeta principalmente essa área que a gente acabou de falar, que é responsável pelo comportamento, a personalidade e a linguagem. Eu gostaria de... Sim, pode terminar. Não, tudo bem. E atinge pessoas com mais de 50 anos, mas isso não quer dizer que possa acontecer de forma precoce com pessoas mais novas. Está acontecendo cada vez mais e mais e mais e mais e mais isso, não só na demência do Alzheimer, que é a mais comum, como eu falei, mais de 70% dos casos é Alzheimer, como também nas outras demências, principalmente em mulheres. Diga. Eu gostaria de fazer uma observação que às vezes fala assim, a qualidade de vida da pessoa, né? O sedentarismo, ou a pessoa isso, ou a pessoa aquilo. Só para você ter ideia, ele jogava tênis 2 vezes por semana, ele fazia caminhada todos os dias, a caminhada não era menor do que 5 quilômetros, fazia academia 3 vezes por semana, às 6 horas da manhã. Essa era a vida dele dos últimos... Não há explicação. Vou botar nos últimos... Não, digo, não tem... E outra coisa, ele sempre trabalhou na área de exatas, que é matemática, né? Muito cálculo, ou seja, a memória dele estava sempre em atividade, era um grande jogador de sudoku na internet, porque ele era, sabe, sempre chegava em casa, ficava... Às vezes ele chegava em casa... Um homem ativo, muito ativo. Porque do nada ele fez assim, apagou. Ele apagou. Foi uma coisa assim. É uma doença inflamatória, não deixa de ser, tá? O que respondendo uma pessoa aqui, não deixa de ser, porque o que acontece? Os neurônios, eles se comunicam através de energia, vamos dizer, bem simples. O tico e o teco, eles se conversam entre eles. E acontece que a gente acaba tendo em volta
dos neurônios uma camada que vai impedindo essa comunicação entre um e o outro. E a área que é afetada, ela vai morrendo e não tem como retornar. Mas existe não só os tratamentos para impedir a velocidade. Como assim? Estou falando de uma maneira bem simples, tá? Você imagina um carro de corrida, 300 por hora. Esse é a doença. Está correndo uma velocidade top, 300 por hora. Aí você toma a medicação e essa velocidade reduz para 250, 240, 200 quilômetros por hora. Ou seja, continua, não cura, não há cura, mas reduz essa velocidade do avançar da doença. Então, você procura dar um pouco mais de qualidade de vida. Então, paralelo à medicação, porque não é só a medicação que você tem que dar, você tem que mudar a alimentação dessa pessoa, evitando também alimentos que possam ajudar, prejudicar o cérebro, atividades. Por isso que eu perguntei, ele está fazendo algum trabalho fisioterapêutico? Sim, você me disse. Então, isso é bom, porque vai... A alimentação dele, o sono. nada de embutido, nada de gordura, farinha branca diminuiu. Lógico que ele pode comer, sim, nada de coisa rotineira, nada de carboidrato em excesso, leite em excesso, nada disso vai entrar. Às vezes o geriatra fala, é preferível ele tomar um copo de café do que ele tomar um copo de café com leite, todo dia. Pois é. Isso porque acontece. Isso prejudica muito. E assim, depois que nós conseguimos ajustar os medicamentos que nós levamos quase 8 a 9 meses para ajustar, e eu coloquei ele numa rotina. Isso que eu queria deixar para todo mundo que está nos ouvindo. O mais importante é você ter paciência, carinho com a pessoa. Se você não tem, você peça alguém para tomar conta para você interna, ou você faz... Mas se você quer, eu faço questão de cuidar ainda, enquanto eu aguento, porque ele foi muito bom para a nossa família. Então, assim, é uma forma até... Não é que eu estou... É uma forma de retribuir o carinho que ele fez com a gente. No dia que eu não suportar mais, aí sim, aí é diferente. Aí já vai estar prejudicando a minha saúde. Aí eu tenho que procurar um local que eu não sou contra você colocar uma pessoa numa clínica, eu não sou contra não, mas se você tem uma condição física e psicológica, cada um sabe de si, conhece seus limites. Isso, então se você tem essa condição de cuidar, estou cuidando. No dia que eu não tiver mais essa condição, Joana, lógico que ele vai ficar num local sim, mas ele só que você tem, eu gostaria de dizer isso, que eu ia falar antes. Procure a medicação, seja ela, tem pessoas que gostam de um tratamento mais natural. Eu acho brilhante a Cristina tratar lá o Haroldinho. Eu acho o tratamento da Cristina com o Haroldinho fantástico. Inclusive, assim, eu me inspirei em muita coisa que ela faz com o Haroldinho. Né? Sim, então, a Cris usa o óleo de cannabis. Muita gente está usando o óleo de cannabis, que na demência ele tem um efeito positivo. Agora, tem um percentual muito pequeno que não se adapta. Então, isso tudo tem que ser com médico especialista, com prescrição, tudo legalizado para esse tratamento dar certo, funcionar. Não, o próprio geriatra dele já disse, ele vai nesses medicamentos. Vai chegar um ponto, Neide, que nós vamos ter que entrar na cannabis. Mas enquanto a gente está trabalhando o medicamento, já pode entrar, na minha opinião, porque a memória dele já está afetada. Totalmente, a Kátia me ajudou aí a lembrar. Já está totalmente afetada a memória dele. Ele não lembra de... Ele é uma plantinha. Imagina, senta aqui, vai ali, faz isso, faz aquilo. É isso que eu queria até concluir, que a hora que eu comecei e não terminei. Quando você consegue administrar a situação dos momentos dele
o dia a dia dele, você passa a ter uma qualidade de vida melhor para ele e para você. Agora, se você Sim. entrar em vulcão erupção, aí vai entrar todo mundo em confusão dentro de casa, vai ficar todo mundo nervoso e Uhum. a coisa não vai funcionar. Medicação É, eu e o tenho, cuidado. eu tenho duas perguntas, tá? A primeira é da Adriana. Você faz acompanhamento psicológico, né? Que você falou no início. Faço. Eu Faz, sempre ok. fiz terapia há mais de 10 anos, entendeu? Que eu faço terapia. E Uhum. agora eu só intensifiquei, né? Nos últimos Correto. 2 anos. A outra pergunta é minha, no caso. Você está falando que está se cuidando, está caminhando, está fazendo pilates. Acredito que você tenha mudado também na sua alimentação, porque nós sabemos muito bem que essa alimentação que nós temos no dia a dia é gostosa, é muito prática, mas ela não causa só uma coisa, ela causa vários outros tipos de doença, desde uma diabetes até um CA, até uma demência, até um derrame, um problema no coração com entupimento das veias, etc. Então, a alimentação nós temos que rever o tempo todo, o sono também, quer dizer, ficar menos tempo sedentário, fazer algum esporte, etc. Mas a minha questão não é essa. A minha questão é, você se cuida, você já faz atividades físicas, você já tem um terapeuta que lhe acompanha. Quem é a sua rede de apoio para aquele momento quando você diz assim, eu vou explodir? Você tem rede de apoio? Quem te Não, ajuda em casa? não. Eu tenho assim, eu estava só praticamente só. O que acontece? É o que eu te falei, todo mundo quer abraçar, mas na hora Uhum. que você quer que abraço apertado, todo mundo vai embora. Como eu consegui administrar a vida dele, entendeu? Eu entrei numa situação que ele não me dá trabalho, ele só requer atenção nas horas que tem que ter. Então, eu estou sempre aqui. Eu tenho uma filha que, às vezes, ela está aqui em casa, os dias que ela sai, eu não saio. Eu não posso contar com filhos, com ninguém. Então, se eu te falar, eu tenho uma rede. Eu tenho duas vizinhas, 3 vizinhas, que às vezes eu troco ideias com elas assim, converso, são pessoas muito bacanas. Agora, eu tenho uma rede de apoio assim, eu estou precisando, eu tenho que fazer isso, eu não tenho. Mas Uhum. como eu consigo. Aí você fala assim, mas como é que você consegue ficar nessa forma? É porque eu acho que eu já faço terapia há tanto tempo que eu acho que a psicóloga na vida da gente, ela é muito importante. Eu concordo. Não, e eu já faço terapia há Com muitos anos. psicólogo Eu eu não estou fazendo concordo. terapia. Eu não estou fazendo terapia porque meu marido ficou doente. Eu não estou fazendo terapia Eu, por causa disso. eu Eu já atendo algumas venho de uma pessoas. rotina. Eu já venho Eu de uma atendo. rotina de anos. Uhum. Eu atendo Pode algumas falar. pessoas online. Eu atendo algumas pessoas online justamente que estão cuidando de pessoas com algum tipo de demência, algumas pessoas já com uma idade mais avançada, porque eu sou geriatra também. E isso que você está falando é verdade. Não, eu estou perdendo meu tempo, eu não sou maluco. Não, isso não existe, gente. Você ter uma rede, alguém, um momento seu para você falar o que você pensa sem ser julgado é muito importante. E aí você escuta a sua voz e você consegue se equilibrar É naquele momento. isso. É É isso. isso, é Então, isso. por exemplo, Simples assim. a minha terapeuta, para mim, ela me ouve e quando ela fala alguma coisa comigo, ela fala com conhecimento de causa. Você Uhum. entendeu? Ela não vai dar expressar a opinião que ela acha que tem que ser assim. É Que isso ela, mesmo. eu acredito. Não, ela não está falando achismo, ela está falando um assertivo, entendeu? Tudo que eu. Uhum. Então, a minha rede de apoio, pessoas físicas, eu preciso fazer uma coisa ou outra, realmente, se eu não tenho. Tem uma pessoa que começou a vir aqui, que é a Marlene, Uhum. e me dá uma rede de apoio. E agora também eu estou começando a ter um pensamento de, se eu precisar me ausentar de uma viagem, ter um local específico para ele ficar naqueles dias. Eu já Uhum. estou trabalhando esse outro momento ainda.
Da mesma forma que eu vim trabalhando, o médico, os medicamentos, trocando medicamento, atividade X. Hoje ele anda tanto, já não mais, ele tem que ir, horário de ir ao banheiro, tomar o banho, tudo é na mesma hora, é uma rotina. Ou seja, ele não me atrapalha e ele consegue ter, ele não sabe nem o que ele está fazendo mais. Ele não tem, ele não sabe de mais nada. Se você não deixa, se você não der comida a ele durante o dia, ele não vai pedir, não vai falar nada. Se você não der banho, pedir para ele tomar banho sozinho, ele não vai tomar banho. Ele não faz nada, ele fica ali. Igual Mas ele não está acamado, ele não usa fralda ainda. Não, ele usa fralda 24 horas. Usa fralda já. Por quê? Foi o que o geriatra me falou, Neide. A demência, ela chega num determinado momento que a parte muscular vai também sendo afetada. Então, a parte muscular dele de fazer xixi, de fazer cocô, já foi afetada. Daqui um dia afeta o rim, afeta o fígado. Não tem fome, não tem sede. Os neurônios vão morrendo. Então, o comando do cérebro para a parte inferior vai morrendo. Entendeu? Por exemplo, aqui, a garganta. Ele já foi internado há 1 mês e pouco atrás, 2 meses atrás. Ele foi chegando no hospital e estava com pneumonia. Ele engasgou. Broncoaspirou, passou mal. Ele broncoaspirou, ficou uns 3, 4 dias, né, tal, apresenta. Quando ele deu febre, eu falei, tá com infecção, eu pensei que ela tem infecção urinária por causa de fralda, né? Cheguei lá, pulmonar, ele ficou 5 dias internado. Ficou 5 dias, e não existe pneumonia, nem leve nem alta. A pneumonia é pneumonia, né? Quem te ajuda Quem te ajuda nos serviços domésticos? A Caixa está perguntando, você tem ajuda para o dia a dia? Eu tenho uma pessoa que vem aqui fazer limpeza e durante a semana, como só eu e ele só, e tem uma filha que fica aqui, mas às vezes ela sai também, ela fica um pouco ausente. Antes ficava muito aqui, agora não está ficando tanto. Mas eu consigo manter, porque eu não sou aquela pessoa que fica todo dia ali fazendo, eu faço as coisas de uma vez só e deixo tudo organizado e eu vou mantendo. Tudo isso também colabora para você ter uma qualidade melhor de vida. Eu quero convidar o pessoal que está assistindo essa live, que ainda não me segue, me seguir. Nós estamos com várias lives aí no canal, que é o meu nome, Ruana.Labres, Cuidar de Quem Cuida. Eu recentemente fiz algumas lives muito bacanas, com convidados fantásticos. Tá? Tem o Rafa, tem o Vitor Augusto, tem a Janaína, não vou citar todos os nomes, foi agora em agosto que eu fiz, que falam do cuidar. E a minha outra pergunta com relação a isso, quer dizer, antes de concluir, né? Porque eu também tenho um canal no YouTube, e depois eu vou deixar o link disponível para quem quiser seguir, e quem tiver o interesse de assistir outras lives, de participar de outras lives, me seguindo, vai ser acionado quando eu estiver no ar. Dia 1º de setembro eu vou mudar totalmente o tema. Eu vou trazer uma psicóloga para falar das vítimas do narcisismo. Às vezes você está numa relação tóxica, e você tem um pai ou uma mãe, porque também existem, e não identifica por que está acontecendo aquilo tudo. Então, essa psicóloga vai vir conversar comigo na sexta-feira, dia 1º. Mas a minha outra pergunta você sabe que a música ajuda muito a pessoa a se comunicar mais, porque não esquece das músicas, porque a música não está dentro daquela área, ela é guardada em outra caixinha dentro do cérebro. Então, a música, ela ajuda a pessoa, acalma, tranquiliza, no sentido de que você consegue fazer com que a pessoa se movimente, dance um pouquinho, sorria, cante junto. Isso principalmente no entardecer. Então, a minha pergunta era justamente isso. Oi, Thalita. Também, fiz uma live com ela muito legal. No caso dela, a mãe dela tem Corpus de Levi.
Diga. No meu caso aqui, por exemplo, quando eu coloco o Tim Maia para tocar, Fantástico. ele sabe cantar, não todas. O Tim Maia está cantando, ele pega um pedacinho e tenta. Renato Russo, que são pessoas que ele gostava muito. Então, essas sabe? músicas que tem que ser Então, tocadas. esses pedacinhos, assim, mas às vezes eu coloco, ele não está nem aí. E o entardecer, que ele chama-se o crepúsculo, né? É a síndrome do entardecer, que causa alterações no comportamento. Eles ficam com medo do escuro, têm alucinações, têm delírios, por isso que a medicação é importante nesse horário, e se sentem inseguros. Por isso que a síndrome do entardecer é bom antes dela começar fazer alguma atividade que ele não perceba que está escurecendo. Não, porque agora, enxerga a ele sombra. Gosta do escuro. Ele gosta do escuro. Sabia? Estranho, né? Mas cada uma com uma característica. Ele gosta muito de ficar no quarto. Ele gosta de ficar... Não, a música geralmente eu deixo na sala, que é um ambiente maior, mais claro, né? Para ele se... Tanto é que aqui em casa a casa está um pouco diferente. Porque, na verdade, nós nos ajustamos a ele, né? Não é ele que tem que se ajustar a gente. Então, a gente teve que mudar algumas coisinhas. Então, por exemplo, ele está na sala. Agora, quando ele vai para o quarto, ele gosta que fica tudo escurinho, para ele poder... Como se ele fosse um bebê que entrasse dentro do útero da mãe. É engraçado isso. Isso que eu observo. Cada caso é um caso. Adriana, essa síndrome, você está perguntando no horário ou em que fase da doença? Porque no horário, como o próprio nome diz, é no entardecer, quando começa a escurecer. O sol está indo embora, está chegando a noite, essa síndrome acontece. Agora, na doença, geralmente, é na fase mediana, não no início, é na fase mais final do início para mediana, porque na avançada já não importa mais, a pessoa já perdeu agora, na fase mediana, eu observei nele, Joana, quando era época de lua cheia, ele dava uma guinada fora do comum. Agora não, agora ele já não sabe o que é isso, o que é aquilo. Ele está na avançada, então. Ele já está na fase avançada, parte final já. Semana passada eu levei ele ao geriatra, examinou, conversou, fez vários testes com ele. Então ele já está na fase. Eu levo ele na fono, não vai resolver mais. A única coisa que vai fazer é fortalecendo o músculo do pescoço. A musculatura para poder deglutir, evitar que ele bronquiaspire. Por isso que ele não está broncoaspirando com frequência, porque ele ainda está fortalecendo. Mas vai chegar mais daqui a um tempo que também não vai adiantar. Tá, entendeu? Aí muda a alimentação. A alimentação é mais papinha, é mais líquido, com espessantes. Já tenho a solicitação de espessante, né? Para quando precisar, eu já ter para comprar para ele. Todo geriatra e o neuro já... Eu sempre trabalho muito com geriatra e o neuro. O geriatra é fantástico. Acho que o geriatra na vida do ser humano é igual um ginecologista na vida de uma mulher. O espessante, para quem está perguntando, ele é amido de milho, ele não tem sabor, ele não tem cheiro. Se coloca uma quantidade, dependendo do objetivo, num copo de água, ou num suco, ou na própria sopa, nos alimentos mais líquidos, para que eles engrossem e a pessoa tenha condições de engolir com mais facilidade, não broncoaspirando, não indo esse alimento, esse líquido para o pulmão, que é aí que causa a pneumonia na pessoa. Na posição sempre sentadinha ereta, 90 graus, tá? E para se evitar. A Adriana, que já vai começar a me seguir daqui a pouquinho, né? Porque ela está gostando da live. Somos viúvas de maridos vivos, né? Eu digo que nós vivemos um luto antecipado. É uma vela que vai se apagando com o passar dos meses, dos anos, e que a gente sabe
que aquilo que a gente está fazendo, a gente faz com amor, com paciência, não bater nunca de frente, não bater nunca de frente, nunca brigar, procurar fazer rotinas, utilizar os materiais. Já me segue. Obrigada, Adriana. Fazer, como é que se diz? Se adaptar a casa, tirando tapetes, colocando barras de segurança no banheiro. Quer dizer, a gente procura fazer tudo isso. Tudo isso tem no canal, gente. Todas essas explicações tem no canal do YouTube. É só escrever meu nome, como está escrito aqui em cima, Ruana, com ju.labres, que vocês me acham nas redes sociais, a qual eu converso com nutricionistas, fonos, psicólogos, psicanalistas, com cuidadores, com familiares e vários assuntos. Ultimamente eu tenho ampliado mais ainda, como na sexta eu vou trazer o tema de narcisismo, que eu já trouxe há 2 anos atrás com a Lucy, uma pessoa fantástica também, que soube explanar muito bem esse tema. Mas já tem bastante tempo, resolvi trazer de novo. Tudo bem? A Thalita está dizendo... Desculpa, a Thalita está dizendo adaptar a casa, adaptar a vida e viver um dia de cada vez. Isso aí. Pois não, Ney? E outra coisa, eu estou anotando, escrevendo todo o meu dia a dia. Tem dia que é a mesma coisa, repetitivo não. Mas as coisas, eu estou escrevendo isso tudo. Porque eu acho que daqui a um tempo, eu sei que a medicina vai melhorar, mas eu acho que isso é uma doença que ainda vai demorar um tempinho. Mas mesmo que não demore tanto, então assim, a minha intenção, meu objetivo é escrever, entendeu? Sobre esse assunto, do que aconteceu comigo, porque a demência frontotemporal, a demência ela tem uma característica, né, entre ambas, né? Mas passar para as pessoas o que eu passei, o que estou passando ainda, eu acho que não chegou, não finalizou isso ainda, tem muita coisa por vir ainda, né? Estou tentando me preparar assim psicologicamente. Não entrei. No início eu fiquei desesperada. Eu chorava, Joana, 24 horas de desespero. O que está acontecendo na minha casa? O que está acontecendo na minha família? Então foi tão desesperador os primeiros 6 meses que eu fiquei sem chão, sem teto, sem nada. Aí o tempo vai passando, você passa a ver uma coisa, ver outro, médico vai te orientando, os profissionais vão falando, né? Um amigo que tem uma cabeça boa, que te dá uma orientação precisa, clara, calma. Então, assim, você vai buscando e procura também ver se o que estão te falando é verdade, se realmente vai acontecer, se não vai, certos procedimentos, que tem muita informação errada, muita informação errada. Né? O que mais tem. Mas tem muita, em tudo, em todas as áreas tem. Todas as áreas tem. Por isso tem. que eu falo, a melhor coisa que tem é procurar profissional. A gente vive num mundo fake. Né? As pessoas inventam histórias, inventam coisas. Bem, basicamente a nossa live, eu falei contigo, ia durar 1 hora, senão ela prolonga demais. Eu vou te marcar como colaboradora. Então, esse encontro vai ficar no seu feed também, lá no Instagram. O pessoal vai poder curtir, assistir de novo, pegar as informações. Quem puder tá seguindo a Neiva, por favor, o convite está feito. Quem puder me seguir, o convite está feito. Eu já fui fuçar aqui, ó. Eu já fui fuçar no meu celular de apoio. Eu quero agradecer a Kalima Margarete, que já está me seguindo. Eliane, muito obrigada. Tá? O objetivo do meu canal é justamente orientar as pessoas para que elas comecem a se cuidar, porque eu cuidei da minha mãe também 9 anos. E com 2 anos, nos últimos 2 anos, quando eu percebi que eu ia adoecer, é que eu consegui buscar ajuda. E dia 12 agora de setembro vai fazer 4 anos que ela nos deixou muita saudade e deixou uma filha mais madura, mais preparada para o mundo. Que isso é o que mais importa, né? Eu deixo você encerrar a live, então, minha querida. Fala o que você quiser.
eu quero futuramente, depois que eu terminar, estou finalizando as minhas organizações de uma pessoa que tem um doente frontotemporal em casa. Eu também quero futuramente fazer aqui no Instagram só para demência frontotemporal, entendeu? Uhum. Falar sobre isso, sobre o meu dia a dia, se as pessoas quiserem saber como que funciona isso em um momento. Então, eu vou começar a fazer alguma coisa, porque eu tenho observado que tem tanta gente com essa doença que a gente não percebia. Eu tenho Não. encontrado muitas pessoas que estão com essa mesma doença. E um Uhum. ponto fundamental que eu também esqueci de falar. Numa das minhas idas ao neurologista, ele me indicou o seguinte, fez um breve comentário. As pessoas que têm trabalhos repetitivos, como engenheiros, artistas, um exemplo, né, ele deu, tentar fazer uma outra atividade que não tenha nada a ver com o que você faz. Por É exemplo, se desenvolver você a é professor cognição. de matemática, vai dançar balé, vai fazer aula de canto, vai fazer um piano, pintar um quadro, uma atividade que não tem nada a ver com o que você faz, que isso ajuda muito na qualidade Muito. de vida do cérebro. Sim, sim. E é Nós isso. temos Eu quero te... nós temos o RECOR, que é a base é justamente isso, desenvolver a cognição fazendo uma atividade totalmente fora, atividade física, alimentação, sono, atividades com amigos, quer dizer, aquela hora, aquele hobby diferente. Quer dizer, são 7 itens interessantes que a gente pode procurar modificar um pouco a nossa vida. Fala. Quero te agradecer Eu muito que pela agradeço. sua oportunidade. Se caso você futuramente, daqui a um tempo, quiser voltar, a gente falar sobre o seu, você me fala, a gente volta a Falo com falar como é você. que está, a evolução dessa data para Uhum. frente, a gente pode falar. Muito obrigada pela oportunidade, espero ter contribuído Com aí com as certeza, com pessoas que certeza. nos ouviram. Você é maravilhosa, adoro as suas lives, que todos que estejam nos ouvindo sigam a Ruana, que ela é uma profissional maravilhosa. Muito obrigada. Olha só, meu ego ficou lá em cima agora, hein? Abaixa, Muito puxa. obrigada mesmo. Ouvindo você, a gente aprende muita coisa. É verdade. Tá certo, tudo bem. Eu Muito que obrigada agradeço, tá? mesmo. Eu que agradeço. E agradeço por você ter me procurado e se colocado disponível para conversar. Eu tenho um dia bastante corrido, porque eu também tenho os atendimentos, e a gente vai sempre negociando datas e eu trazendo sempre gente diferente para complementar. Eu sou tímida, gente. Quando elogio, eu fico sem jeito. Complementar um pouco Não, o conhecimento e sabe por quê? compartilhar. Eu observei as pessoas tendo atitudes, sabe, que eu acho que não são legais com as pessoas que são doentes. Eu Uhum. observei muito isso nos últimos meses. As pessoas tendo certas atitudes. Poxa, mas por que está tendo essa atitude? A Porque não pessoa está estão doente. preparadas, não estão preparadas. Nós precisamos, Então, eu observei muito isso. a primeira atitude que nós precisamos ter é a aceitação. A Isso aí. segunda é correr atrás de conhecimento. E a terceira é buscar apoio. Seja num grupo do WhatsApp, seja um grupo de atividades, de hobby, seja não importa. Ter um grupo de apoio que a gente possa trocar e conversar. Isso é a verdade. Olha, o meu espelho está mostrando meu filho no banheiro. Vamos virar aqui para ninguém ver. Ai, papai. É verdade. Que Mas assim, situação. mas eu falo assim, antes eu estava muito, eu falava muito, né? Nossa, eu estava, porque era aquela agonia do desespero, sabe? Então, Uhum. assim, o tempo foi passando, você vai melhorando, você vai tentando buscar alternativas, falando com outras pessoas. Às vezes eu falo, geralmente depois de 8 horas da noite, às vezes eu estou em casa, converso com algumas pessoas, aqui na internet Uhum. também, com algumas Uhum. amigas. Eu tenho umas amigas lá na cidade de Vitória também, que eu falo muito com elas. Lá Sim, duas sim. teve com E às Alzheimer. Então, vezes assim, foi muito bom.
é bom, às vezes, a nem falar da doença, falar de Os viagem, assuntos que eu estou de outros falando. assuntos. Tá? A gente falamos de outros assuntos, de perspectivas, né? Assim, Tá certo. foi, o equilíbrio é tudo. Tá bom. Adriana, ou se você mandar o seu telefone para mim no direct, ou outra pessoa que quiser mandar o telefone pelo direct, aqui do Instagram, nós temos o grupo de apoio no WhatsApp chamado Corações Entrelaçados, administrado pelo Joá, na qual a Neuza, a Betiene e eu somos administradoras. Lá a maioria é um grupo de Alzheimer, a maioria. Se você tiver interesse em entrar, é só deixar o telefone lá no direct que eu faço a colocação. Eu passo para uma das meninas ou para o próprio Joá, que vai mandar o convite, ou eu mesmo mando o convite, tá bom? Tá feito, tá fechado, já estamos 1h10, e muito obrigado para quem está me seguindo, quem está seguindo a Neide, e vamos que vamos, porque sexta-feira temos mais live aí, tá? Isso aí. Um beijo, Luana. Tudo Um de bom beijo para para você. você. Valeu. Tchau, tchau.